Vamos falar sobre a offshore ligada ao Rei do Ovo, que comprou um triplex do Daniel Worcaro, do Banco Master, por 50 milhões de reais, apuração da Natália Portinari. Está no nosso site. Veja aí, offshore ligada a Rei do Ovo comprou o triplex de Worcaro por 50 milhões. A Natália Portinari assina essa reportagem com Amanda Rossi. A colunista Natália Portinari afirma que uma offshore ligada ao bilionário Ricardo Faria, dono da Granja Faria, comprou 50 milhões de reais. Por esse valor, um dos imóveis da empresa de Daniel Worcaro. Com uma fortuna estimada em 17 bilhões pela Forbes, Faria é dono dessa granja que eu mencionei há pouco e uma dos maiores produtores. A empresa dele é uma das maiores produtoras de ovos do Brasil e da holding Golden Eggs. A compra ocorreu em 20 de outubro de 2025, 3 dias depois de offshore Golden Castle Real Estate adquirir uma sociedade uma empresa especializada em criar CNPJs de prateleira em São Paulo. A empresa registrada no Brasil, que se chama SF 1030X Participações Societárias, tem como a diretora a advogada Camila Ribeiro da Silva, que trabalha na Granja Faria. O imóvel pertencia antes a Super Empreendimentos, que já teve entre seus diretores Fábio Zetel, cunhado de Worcaro. A Super, como já mostrou o UOL, é a empresa usada por Worcaro para administrar os imóveis dele, incluindo aquele onde ele morava, no Itaim Bibi. 38 milhões de reais ele comprou por esse valor pela Super, lá em 2022. E aí eles citam valores, citam reportagens, datas e movimentações financeiras. O UOL contatou a assessoria de imprensa da Granja Faria, que disse que Ricardo Faria está fora do Brasil e que não iria comentar. Camila disse que o imóvel foi oferecido por uma corretora e que no levantamento de certidões não havia nenhuma irregularidade. Questionada sobre a origem do dinheiro da firma em Delaware, Camila disse que não poderia responder. Disse que o imóvel estava vazio antes da compra e continuava vazio depois. O negócio foi fechado pouco antes da prisão de Daniel Worcaro e liquidação do Banco Master em 17 e 18 de novembro. Calil, negociações estranhas. Eu acho que esse caso do Banco Master, ele é desafiador por duas razões, né? Eu acho que o primeiro, que pra gente que somos pessoas, vamos dizer assim, comuns, normais, né? Eu acho que algumas cifras são difíceis da gente calcular o quanto significa de dinheiro. Eu tenho bastante dificuldade, a partir de um certo determinado montante, de entender quanto de dinheiro é. Segundo, eu acho que existe uma dinâmica empresarial que ela é de uma financiarização que é muito diferente daquilo que a gente lida no nosso cotidiano, que você compra uma coisa, vende uma coisa, presta serviço, alguém é dono de uma empresa. São arranjos do ponto de vista empresarial que eles são tão complexos e transnacionais e termos que são difíceis da gente acompanhar. Eu acho que isso é uma outra coisa. E por último, a impressão que eu tenho é que esse caso Master / Worcaro não para de sair gente conhecida, né, do ponto de vista político, do ponto de vista da mídia. É um caso que ele vai se desenrolando de uma forma que a cada dia a gente vai tendo um desdobramento e uma surpresa, e o que vai ficando evidente é, de uma certa forma, a penetração não só do Banco Master, né, mas do Worcaro em várias instâncias de poder, né, do ponto de vista político, do judiciário, do legislativo, do executivo, do ponto de vista institucional mais amplo, de investimentos, de outros bancos, outras agências, enfim, não para de aparecer. Então, no final das contas, o que parece para a gente é uma espécie de contaminação da atuação do Worcaro em diferentes instâncias, em diferentes contextos. Isso parece muito um mapa, digamos assim, que a gente tenta decifrar, e nesse caso especificamente, comprar um imóvel de 50 milhões não é crime, né? A questão foi de fato uma compra? Da onde veio esse dinheiro? E são essas questões que são levantadas agora pela reportagem. Eu acho que a gente está longe de ver o fim de matérias como essa. Eu acho que à medida que a gente vai tendo novos desdobramentos, agora a gente tem um encaminhamento diferente, né, com o Mendonça em relação às questões de sigilo e a relação com a Polícia Federal. Eu acho que nas próximas semanas ou meses a gente vai se deparar com novos nomes, então Rei do Ovo, outras pessoas, etc. E a gente vai tentando decifrar o que isso significa nessa intrincada rede de poder, né, e super difícil da gente acompanhar porque é muito dinheiro e muito poder concentrado em poucas pessoas. Verdade, Paulo. E a compra chama atenção sendo logo antes da liquidação, porque o Master estava precisando de capital, né? Estava precisando de dinheiro.
Ah, sem dúvida. Bom, o que nós sabemos, né, não só no caso do Master, mas diversas outras empresas, é que a empresa pode até quebrar, mas os seus principais acionistas e donos dificilmente são levados juntos, né? Então, pensando inclusive na própria lógica de atuação, né, que é um esquema de pirâmide gigantesco, super sofisticado e que tinha toda uma estrutura de lobby, né, para já contando, vamos ser sinceros, né, tá cada vez mais óbvio disso, já contando com a possibilidade de não sustentação e liquidação desse banco, né, já contando então com apoio político e judiciário no que fosse possível para realizar pressões, principalmente contra o Banco Central, e não levasse a cabo esse processo, o Vorcaro demonstrou-se grande habilidoso de fazer várias transações cruzadas para não depender efetivamente só do seu banco. Então, era muito capital entrando no banco e muito capital saindo para outros tipos de investimento, notadamente aquele que é o grande clássico de investimento capitalista, que dificilmente você terá perdas, que é na propriedade privada, como nesse caso, e que propriedade, né? 50 milhões é como disse a Isabela Calil, para mim eu não tenho nem dimensão do que seja isso em um imóvel, simplesmente um imóvel, né? Então, o que tem de lastro para além disso é gigantesco, sem dúvida nenhuma. Nós estamos lidando com bilionários que se beneficiaram muito, né, de esquemas de um sistema financeiro global, interconectado, e que você tem capacidade de levar esse dinheiro para vários lugares de forma muito rápida e, inclusive, na hora que você tem uma liquidação, você deixar muito mais aquelas pessoas que acreditaram no seu poder de investimento à deriva do que você mesmo. Perfeito. Paulo Souza, obrigado pela participação. Um abraço, bom fim de semana. Também Isabela Calil, obrigado aos dois pela participação aqui conosco. Valeu demais.